Boa tarde a todos, já estamos quase tarde. Eu queria, em primeiro lugar, transmitir-vos uma mensagem do nosso Presidente da República. Ele gostaria muito de estar aqui presente hoje, não foi possível por razões exclusivamente de agenda, mas queria dizer-vos que, desde a primeira hora que o professor Marcelo Rebelo de Sousa apoiou o Plano Nacional de Leitura e que agora valoriza muito este plano e que, além disso, considera um projeto em que há, de facto, uma quase unanimidade dos portugueses em relação ao valor. Como sabem, ele procura consensos e, em relação a este plano, considera-o absolutamente essencial para o desenvolvimento do nosso país. Queria transmitir-vos estas palavras que ele me pediu para o fazer. E então agora passo a apresentar a questão que aqui me traz, que é a avaliação que foi feita e que eu faço do Plano Nacional de Leitura, em particular da primeira fase do Plano Nacional de Leitura. Bom, nós todos sabemos, todos os que estão aqui presentes julgo que sabem, que os objetivos centrais do plano foram muito claros, estão ali assim enunciados. Em primeiro lugar, a competência. Nós tínhamos consciência de que a competência não estava como nós pretendíamos que estivesse. Os níveis de literacia dos portugueses nas provas internacionais estavam consistentemente abaixo da média dos países que participavam nessas provas, em particular no PISA. Alargar os hábitos de leitura, e isso só se podia fazer com um projeto, ou mais propriamente com um plano, de âmbito nacional cuja duração permitisse obter impacto e que estivesse acompanhado por uma avaliação. Eu queria dizer-vos que este último ponto foi muito importante e eu considero que continuará a ser muito importante. Está, aliás, aqui presente na nossa sala o responsável o coordenador da avaliação do Plano Nacional de Leitura, o professor Firmino da Costa, a quem eu quero agradecer comovidamente o trabalho que fez, o acompanhamento que fez, as mensagens que transmitiu às pessoas, a mim e à Teresa Calçada, responsáveis na primeira fase pelo plano e que tão importantes foram para que o plano ganhasse consistência e dinâmica. O plano, na primeira fase, assentou nestes pontos que aqui estão. Promover a prática de leitura multiplicando as experiências gratificantes, lançar iniciativas fundamentadas na evidência científica. E isto o nosso secretário de Estado da Educação aqui falou sobre esta questão. Aliás, ele explicou muito bem qual é o espírito do Plano Nacional de Leitura, que foi nesse espírito que foi lançado. Nós baseámos-nos fundamentalmente em várias correntes, mas destaco aqui duas. A questão do envolvimento dos participantes, de todos os participantes, tanto agentes como os participantes a quem nos dirigíamos, respeitando a autonomia e baseando todo o trabalho na convicção de que só participantes motivados podem realmente mergulhar naquilo que é o desenvolvimento da leitura. Portanto, destes autores Guthrie e Wakefield, e também nos trabalhos da professora Luísa Rosenblatt, que nos convida a refletir sobre o que é ler, colocando muito a questão da perspectiva do leitor e a questão da reação do leitor perante o texto. O professor Néstor Garcia Cantlini, aqui que eu tive o gosto de ouvir a comunicação de manhã,
realmente também falou nessa questão, na perspectiva do leitor. Nós sabemos que quando lemos um livro, o importante pode ser a informação, e nós podemos ficar absolutamente maravilhados, surpreendidos, encantados com a informação que recebemos e querer ler mais porque aquela informação nos disse alguma coisa. Mas se a informação for alguma coisa que nos é proposta e que não nos interessa, nós lemos vagamente e isso não traz muito mais. E ainda muito mais quando nós lemos um romance e coincidimos com a personagem e queremos saber o que é que lhe vai acontecer. E queremos saber se a vida dela vai ser afetada por efeitos negativos que outras personagens que estão no romance vão ali trazer. E ficamos presas por aquela amizade, com aquele mundo alternativo, e sabemos que quando nos vamos deitar temos sempre aquele recurso de entrar naquele mundo alternativo que nos ajuda a passar do estado de vigílio ao estado de sono, que há sempre alguma coisa que nos dá aquele gosto de saber que para lá da nossa vida individual nós podemos multiplicar-nos por 1000 vidas, que são as vidas das personagens dos romances que conhecemos e nos quais nos deixamos envolver. E, portanto, estas perspectivas foram muito importantes para não ser nada do que o plano propôs foi imposto. Foi sempre, portanto, eu vou-vos falar da primeira fase, nós demos prioridade ao contexto escolar, o público-alvo da primeira fase do plano foram as crianças e os jovens, a atividade nuclear permanente foi a leitura orientada na sala de aula, mas com obras escolhidas pelos docentes em função dos estudantes que tinham nas suas turmas. Portanto, o trabalho de apoio foi um trabalho para ajudar a decisão do docente numa perspectiva de confiança no docente e de respeito pela autonomia do trabalho pedagógico. Depois foram também outras iniciativas dirigidas à família, à opinião pública, a outros contextos, avaliação externa, mas o foco essencial foi a leitura orientada na sala de aula. E porquê na sala de aula? Porque só na sala de aula nós temos a garantia de que atingimos todos. O sistema educativo é o único sistema social que abrange todos os cidadãos. E por isso nós podemos, e começamos por aí, podemos diversificar, mas este dá-nos a garantia de ir ao encontro de todos, seja qual for a situação, seja quais foram as necessidades educativas, todos estavam e estão envolvidos. Portanto, a ideia de chegar às crianças e aos jovens através da adesão dos atores centrais, os docentes, professores bibliotecários e também os familiares, já vos disse, confiar nas opções dos docentes, reforçar as dinâmicas que já existiam, ampliar a leitura em família e criar um ambiente social que fosse mais propício à prática da leitura. Mas a autonomia carece de apoio. Se as pessoas foram deixadas sozinhas, muitas vezes a autonomia não os ajuda a ir mais longe. Tem que haver interação, tem que haver apoio. E o apoio foi fundamentalmente através de 2 meios. As bibliotecas escolares, essenciais para o Plano Nacional de Leitura. Aliás, os professores bibliotecários passaram a usar na lapela, tanto na realidade como virtualmente, o emblema Ler Mais, e os bibliotecários também, e a mediação de uma plataforma digital que permitiu fazer o quê? Tornar mais próxima dos utilizadores a evidência científica, transformada de forma a que ela pudesse ser útil à prática, que era a prática de ensinar a ler bem e de promover a leitura na sala de aula. Esta foi a última versão da plataforma digital, que já foi... Agora há outra versão, mas
lembram-se, tinha 14 sítios eletrónicos, enfim, com desde recursos de estudos que foram realizados, etc., sugestões de leitura, as listas recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura, que nunca são listas de livros impostos. O financiamento foi da parte do Ministério da Educação para as bibliotecas escolares se poderem equipar com livros, de modo a permitir, no trabalho coletivo de sala de aula, que houvesse um livro para cada 2 alunos na leitura orientada na sala de aula, e as câmaras municipais, com as bibliotecas municipais, financiaram também, ao nível da autarquia e das escolas, a aquisição de livros. Os recursos digitais foram financiados pelo Ministério da Educação, que teve pelo Plano Nacional de Leitura e com o apoio de instituições como a Fundação Carlos Gulbenkian, está ali o professor Carmelo Rosa, quem eu quero agradecer o apoio que sempre deu ao Plano Nacional de Leitura, e também pela Fundação HK, que eu não sei se está cá alguém da Fundação HK, mas se tiver, ponha o braço no ar para eu agradecer especialmente. A Alexandra Marques, neste momento, que trabalhava connosco, está neste momento na Fundação HK, mas ela anda sempre pelo estrangeiro, mas é que se calhar não está cá, por isso é que não está aqui presente. As iniciativas. Sendo que havia uma atividade central, foram todos os anos lançadas iniciativas, sempre em parceria, porque realmente, para se manter uma dinâmica, é preciso inovar. Este é o grande princípio, aliás, foi salientado pela avaliação, era manter a sustentabilidade de práticas, mas com inovação gradual, mas de forma a que essa inovação não estivesse tão distante da prática dos professores que causasse estranheza. Portanto, isto foram as iniciativas para a família, para as escolas, já mostrei antes, os estudos que foram lançados, foram todos publicados na data prevista, todos. Os recursos digitais, com os sites, com apoio, com bibliotecas de livros digitais, que já aqui foi focado de manhã a importância, na comunicação anterior, a importância dos livros digitais, sobretudo para a primeira fase da aprendizagem, e a avaliação. Quais são os elementos que se podem considerar na avaliação? Em primeiro lugar, os resultados dos estudos, foram vários, foi acompanhamento ao longo de todo o tempo da avaliação externa realizada entre 2007 e 2011. Os resultados de barómetros de opinião pública, também lançados e também pelo CIES e UEL, em 2007, 2009 e 2011. A adesão aos programas, a adesão do público aos projetos e programas, medida através das visitas aos sítios eletrónicos, recorrente ao Google Analytics. E, isto muito importante também, os resultados nas provas internacionais de avaliação de literacia, nomeadamente o estudo PISA o estudo PIRLS. Portanto, o PISA com a evolução de 3 em 3 anos, o PIRLS, nós só entramos em 2011 no estudo PIRLS e tivemos um primeiro resultado de avaliação. Quanto às práticas de leitura, a avaliação dos impactos, foram realizados 2 estudos, um estudo sobre as práticas de leitura das estudantes portugueses, foi publicado em 2011, salvo erro, não, mais cedo, no início do plano, em 2007, e foi publicado também e foi feito um estudo encomendado, práticas dos portugueses, práticas de leituras dos portugueses, também no início do Plano Nacional de Leitura. Passados 10 anos, devia-se retomar o estudo e comparar resultados. Não foi feito ainda esse estudo de comparação. Trouxe apenas 2 elementos do estudo que foi feito de avaliação até 2011. Portanto, este é do inquérito de 2010.
estão a ver a percentagem de estudo das turmas atingidas do público-alvo ao qual o plano se dirigia, está ali no quadro. É uma percentagem realmente muitíssimo alta. Uma iniciativa que foi realmente paradigmática, a Semana da Leitura, nunca foi obrigatória e parecia um feriado religioso, porque não havia nenhuma escola praticamente que não aderisse, que não tivesse aderido a esta ideia de comemorar a leitura numa semana. Vê-se que houve realmente uma adesão muito expressiva e crescente entre 2006 e 2010. Agora perguntam-me, e agora como é que está? E a resposta eu tenho que vos dizer, não sei, porque não tem sido feita a avaliação. Da avaliação externa, quais são os pontos que se considera que se devem salientar? Primeiro, a intensificação da prática de leitura dos alunos em sala de aula, a leitura dos alunos mais frequente e com melhor competência, o aumento do interesse e do gosto dos alunos pela leitura, o que é absolutamente essencial para que ganhem competência e ganhem hábito de leitura, a maior utilização das bibliotecas escolares, uma melhor articulação entre o trabalho das escolas, porque os livros circulavam de escola para escola dentro dos agrupamentos, e um aumento da participação dos pais. Todos conhecem os resultados de PISA. Nós vemos que até 2009 os nossos resultados eram francamente abaixo da média dos países da OCDE. Atingimos praticamente a média em 2009. Em 2012 não há uma alteração estatística muito significativa e agora estamos acima da média dos países da OCDE. Não muito, mas estamos, e a ideia é realmente que continuemos a subir quanto aos níveis de literacia. O estudo PIRLS, que foi feito em 2011, Portugal, estão ali a ver um conjunto de países, não podemos ver de uma forma diacrónica, mas Portugal, numa escala de 500, atingiu o desempenho dos alunos portugueses, foi de 541. Portanto, também é um resultado muito positivo. Também a própria OCDE se pronunciou sobre o impacto do PNL no desempenho da leitura e num aspecto também muito importante, na compensação das assimetrias que decorrem de contextos sociais dos alunos. O relatório da União Europeia, do grupo de Experts of Literacy, portanto, não é expertos, é especialistas de literacia, também valorizou muito o Plano Nacional de Leitura. No entanto, eu tenho que mencionar este aspecto que me parece importante e nós devemos tê-lo em conta. Houve um constrangimento em 2012, com a alteração da política governativa, a alteração da política educativa, houve um desinvestimento na promoção da leitura, houve uma restrição do quadro de autonomia dos professores e houve uma medida específica que foi muito negativa, do meu ponto de vista, que foi a prescrição de conjuntos de títulos para leitura em cada ano de escolaridade, do 1º ao 12º ano, o que veio contrariar toda a filosofia que nós tínhamos. Hoje em dia, pensar que em cada ano de escolaridade há 6 ou 7 livros que o país inteiro lê o mesmo, em todas as turmas a ler o mesmo, quer o professor goste, quer não goste, quer que seja adequado à turma, quer não seja, quer os alunos adiram, quer não adiram, realmente isto foi muito negativo e eu tenho receio que este fator vá afetar os resultados do estudo PIRLS, que vai sair agora em dezembro de 2017, vai sair o resultado do estudo PIRLS 2016, quando sair, eu tenho receio que haja uma diminuição dos níveis e se houver, Deus queira que não, mas se houver, nós podemos procurar as razões, não em medidas recentes,
mas neste tipo de iniciativa que levou os professores a desanimarem. Os professores deixaram de poder escolher, os professores deixaram de estar convictos a trabalhar com os alunos, e num estudo em que recentemente eu participei, a Teresa Calçada, e que foi coordenado pela professora Maria de Lourdes Rodrigues, nós verificámos que os professores que trabalham com as turmas de primeiro e segundo ano estão a fazer muito menos frequentemente a leitura orientada na sala de aula, o que, do meu ponto de vista, resulta do facto de terem tido uma imposição de livros que podiam ser adequados ou não, conforme o caso, mas se são só 6 ou 7, só por acaso é que podem ser adequados. E são os professores quem está melhor colocado para decidir se sim ou não os livros devem ser lidos na sala de aula. Outros aspectos que me parece que foram negativos foi a suspensão de obras escolhidas pelos docentes, como o envio periódico de sugestões, deixou de haver recomendações, deixou de haver um estímulo à inovação, um estímulo a que as pessoas inventassem e que fossem mais longe, e um ponto muito importante foi o processo da avaliação externa do PNL. O facto de não haver avaliação, as pessoas não sabem para onde vão, não sabem se estão a ir bem, e muitas vezes isso é importante sabermos, mesmo quando estamos a fazer mal, e foi por isso que decidimos entrar no PEARLS. Nós temos que saber onde estamos para saber o caminho que vamos seguir. Portanto, os efeitos, vamos ver o que é que estes resultados nos trarão. A segunda fase. As iniciativas parecem-me absolutamente essenciais. As novas áreas, com o investimento na iniciação à leitura, mais investimento, sobretudo para transferir para a prática pedagógica os resultados da investigação científica. A ciência é essencial. Nós temos, o Sr. Secretário de Estado referiu que nós em Portugal precisamos de fazer mais investigação científica, mas há um manancial de recursos, de estudos feitos em todo o mundo, que é muito importante que os professores portugueses conheçam, se apropriem, reflitam sobre aquilo que ali está e que decidam se querem ir por um caminho ou por outro, porque a investigação científica é também absolutamente aberta, dá-nos sugestões, indica-nos aquilo que funciona, aquilo que não funciona, mas entre aquilo que funciona há sempre muitas possibilidades. Um outro aspecto é a promoção da escrita, a prevenção de dificuldades o mais cedo possível. Nós sabemos, há a questão, a sociologia, a psicologia e as ciências cognitivas alertam-nos para aquilo que se chama o efeito Mateus, que vem, que é usa-se o conceito do Evangelho de São Mateus, que quem mais talentos tem, mais os consegue pôr a render, e quem não tem esses talentos, e então cedo na vida isso é muito importante, quem começa no primeiro ano a ler mal e os outros vão continuando num ritmo crescente de leitura, a distância vai se agravando e, portanto, vai perdendo a possibilidade, em vez de ganhar a possibilidade de ir mais longe, vai se afastando dos outros e ganhando estigmas que impedem que o percurso da leitura e o percurso educativo se faça com o ritmo e o desenvolvimento que todos queremos que seja comum a todas as crianças portuguesas. Portanto, a questão da prevenção de dificuldades o mais cedo possível. Hoje há instrumentos muito importantes, há testes de avaliação que estão já perfeitamente trabalhados e estão à disposição dos professores para poderem usá-lo. A literacia dos adultos, já aqui foi também mencionada. Nós, no último censo da população, verificámos que tínhamos ainda 5,1, uma percentagem de 5,1 de analfabetos. Não podemos cruzar o braço, são 400 mil portugueses. Nós precisamos trabalhar para essas pessoas que não tiveram oportunidade no tempo oportuno e aprofundar a leitura, e parece-me absolutamente louvável o trabalho que o Plano Nacional de Leitura se propõe fazer.
dar sustentabilidade aos programas da primeira fase, reativar os recursos digitais e a avaliação, mais uma vez. Gostava de vos ainda trazer aqui, e perdoem-me, uma... tinha uma imagem, não conseguem... Bom, não interessa, eu falo mesmo sem a imagem. Gostava de trazer uma nota pessoal e com isto termino. No primeiro ano em que eu trabalhei em educação, eu fui a um congresso de professores na aula magna. E nesse congresso foi apresentada uma comunicação de um professor, um pedagogo, professor, autor, e pediram-me para eu traduzir. O senhor é francês, pediram para eu fazer de intérprete. E eu estive a fazer de intérprete e entusiasmada. Era o professor Jorge Snyders. O professor Jorge Snyders combatia, isto foi, eu vou-vos dizer em que data foi, vocês vão dizer que eu sou da pré-história. Foi em 1976. E então, o professor Snyders combatia as pedagogias não diretivas, tinha um livro ficou famoso, Para Onde Vão as Pedagogias Não Diretivas, que foi aqui assim traduzido, e tinha várias obras e também ele defendia a pedagogia pela motivação e a alegria de ensinar e aprender. Eu estive ali satisfeitíssima a ajudar naquele congresso e a acreditar naquilo tudo que o professor Snyders dizia, a alegria de ensinar e aprender. É mesmo isto que eu vou fazer na minha vida, a alegria de ensinar e aprender. O pior é que quando ele chegou ao fim da comunicação, volta-se para a Assembleia e diz: eu quero-vos fazer uma confissão. Eu defendo isto há muito tempo, mas eu nunca consegui. E, portanto, eu transmito-vos a vocês este desígnio de trabalharem com professores com grande alegria e conseguirem que os vossos alunos tenham prazer de aprender e se motivem na aprendizagem. Eu vou-vos dizer, eu na altura, eu tinha 26 anos, já ouvi alguém dizer aí, eu tinha 26 anos, eu não fiquei aborrecida nem enervada, eu fiquei revoltada com aquele professor. Até ele tinha-nos estado a dizer aquilo tudo e depois no fim dá-nos um balde de água fria como aqueles. Não podia ser. Bom, sabem o que eu fiz? Eu jurei a mim própria nunca fazer o que ele estava a fazer. E então eu quero-vos só aqui dizer que eu nunca propus a ninguém aquilo que eu não acho que se pode fazer, ou aquilo que eu acho, ou aquilo que eu própria fiz na minha vida profissional. Muito obrigada.